Esse é o videocast do Resíduos 360, um hub de conteúdo que discute os diferentes ângulos sobre a gestão de resíduos no Brasil e no mundo. Olá, esse aqui é mais um episódio do Resíduos 360. Hoje estamos aqui com a doutora Ana Paula Caudalho. Bem-vinda, doutora, aqui ao nosso programa. A doutora Ana aqui, ela é especialista, né, vem trabalhando advogada do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, atuando em diversas frentes, né, sendo uma delas essa que nós vamos conversar hoje aqui, que é a norma, né, de limpeza urbana, a recente norma, que inclusive a doutora que fez parte da equipe, né, que trabalhou, né, no desenvolvimento desse importante marco aqui para o setor. Então, assim, dando início aqui, acho que talvez, né, doutora, explicar um pouco, eu acho que a gente entendeu um pouco o que é essa norma, essa nova norma da limpeza urbana, a NR38, é isso? Isso. Vamos fazer assim, tudo bem, assim? Né? Tudo ótimo, vamos lá. Ó, gente, meu primeiro podcast, tô super nervosa, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho o que é uma NR, né? Antes da gente falar da NR da limpeza urbana, acho que é legal a gente entender o que é uma NR, né? Da onde vem essa... Uma NR é uma norma regulamentadora das relações de segurança e saúde no trabalho. Então, é através dela que se estabelecem quais são as medidas de proteção que o trabalhador deve ter ao desenvolver determinadas atividades que o expõem a algum tipo de risco. Isso vem constitucionalmente, isso é um direito constitucional de proteção à saúde e à vida. Isso é um direito que também tem uma característica constitucional, porque a gente assina tratados internacionais nos comprometendo a isso. E um desses tratados, que é a OIT, a Convenção da OIT de número 155, ela estabelece que essas normas devem ser construídas não num ambiente extremamente burocrático em que o governo define e fala vai ser assim. Elas devem estabelecer um ambiente em que haja um diálogo entre governo, trabalhador e o empregador, o patrão, para que possam se discutir realmente as características práticas de como aquela atividade é feita e não vir uma regra que desconheça como é que ela é feita. Então, é criado um grupo de trabalho, que é um GTT, um grupo técnico tripartite, e discutido cada aspecto dessa norma, para depois ela ser aprovada, e aí ter o tempo, entrar em vigor, visando a melhoria das condições de trabalho e de saúde, de uma forma a reduzir riscos, porque a gente sabe que há riscos que são inerentes a determinadas profissões, o mergulhador, o minerador, o nosso coletor, o nosso varredor. Eles têm riscos que são inerentes à profissão. Então, a gente tem obrigação de reduzir a exposição a esses riscos. Então, isso é uma NR, é uma norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho. Não, interessante que você comentou essa questão de que na estruturação da norma, essa visão não só do teórico, né, muita gente vai para o lado do teórico, mas do prático, né, que você traz o olhar de todo mundo que participa da atividade. Até para ver formas, né, de você reduzir o risco, né, como você bem colocou, que até também trazer, né, que o risco é o que é a probabilidade ou o impacto, né, a probabilidade de acontecer e qual é o grau daquele impacto que pode acontecer. E você trazer o olhar de todo mundo, né, para você não engessar ou trazer novos riscos até, porque às vezes você vai colocar uma condição e piora o cenário. Exatamente. Não é isso, doutora? Exatamente. Às vezes você tem uma pessoa que conhece a teoria daquela atividade, ela vê essa atividade ser desenvolvida, mas ela não está no dia a dia. E é um técnico de segurança muito experiente, ou é um médico muito experiente, ninguém aqui está questionando a experiência profissional dessas pessoas, mas não conhece a operação, não conhece o dia a dia. E aí estabelece uma regra que, na verdade, ela pode ocasionar um problema maior do que aquele que ela veio tentar solucionar. Na nossa área, a gente tem um exemplo muito prático disso, que depois a gente vai trabalhar até quando a gente falar um pouco mais da norma, mas é a nossa plataforma operacional. O que é a plataforma operacional? É aquela plataforma que nós temos aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que eu acho que esse aqui tá só com o batedor, né? Esse é o de container. Os caminhões que fazem a coleta tem uma plataforma aqui embaixo. Tá, aquele que fica no... Que é onde o coletor se apoia. E assim, há muita discussão do risco desse apoio. Ou então, assim, então se tira. Mas se eu tirar essa plataforma, eu faço com que o meu trabalhador faça uma maratona por dia, porque ele vai ter que andar
o dia inteiro atrás do caminhão, o dia todo, sem parar. Então aquilo é exatamente uma plataforma de apoio que, se bem utilizada, se utilizada dentro das regras, ela serve para o conforto do trabalhador. Então, eventualmente, poderia vir uma regra que fala, tira a plataforma. Você vai estar expondo o trabalhador a uma fadiga muito maior, a um cansaço muito maior, do que ao invés de regulamentar o uso correto desse equipamento. Essa questão, então, assim, a gente tem, então, você tem a norma, ele vai, são regras, né, são procedimentos, regras para como atuar, para reduzir o risco, né, que você comentou, e que são utilizados como referência também elementos externos, internacionais, quer dizer, ele é uma visão bastante ampla e que traz também os ângulos de todo mundo que participa do processo. E como é que é determinado quais são os principais itens que devem compor dentro da norma? Porque imagino que deve ser assim, vários ângulos também de procedimentos, né? Como é que nasce, né? Como é que nasce e como é que você separa? Fala assim, bom, nós vamos tratar então, por exemplo, como você colocou aqui a questão da plataforma, tem a questão, talvez, dos EPIs, enfim, como é que... Quais são os grandes grupos, talvez, a gente poder ir para esse lado? Quais são os grandes grupos que estão dentro dessa norma? Explicar. Bastante interessante a gente discutir isso, principalmente porque a nossa norma tem uma particularidade inédita na criação dela. Então, usualmente, via de regra, uma norma nasce da necessidade, porque o governo tem acesso aos números daquela atividade. Então, número de acidentes, número de afastamento por doenças específicas que tenham dentro daquela contexto, estão ocorrendo, estão aumentando, estão diminuindo. Então, ele começa a identificar a necessidade de existir alguma coisa, porque aquela atividade está promovendo mal ou aumentando o risco. Ou seja, tem dados, tem dados. Não sai do nada. Não sai do nada, ela não nasce do nada. E aí, a partir dali, no Brasil hoje a gente tem uma análise de impacto regulamentatório, ou seja, é uma avaliação que se vai se fazer. Se eu criar regra, eu prejudico a atividade, que pode acontecer, então eu não faço nada, a conclusão do impacto da análise seria não faço nada. Se eu criar normas, melhoro, mas não é bem isso que está precisando, porque as normas existentes, por exemplo, já resolvem, então eu preciso criar cartilhas, eu preciso criar informação, eu preciso aumentar a fiscalização, porque a norma já existe. Ou eu posso fazer uma questão combinada entre criar uma norma e aumentar o esforço. No nosso caso, a conclusão foi essa: criar-se a norma e aumentar o esforço de estudo, de análise, de conhecimento, de informações e de fiscalização da atividade. Essa é a conclusão da nossa análise que gerou. Mas no caso específico da ANR, a gente tem uma inversão. De uma forma inédita no país, são 38 normas de segurança, a nossa é a 38ª, são 38 normas, e é pela primeira vez, desde que se instituiu a primeira norma, em que uma norma é iniciada por uma ação conjunta entre trabalhadores e empregadores. Então, essa norma não nasce da avaliação de risco do governo. Ela nasce da vontade dos trabalhadores em melhorar o ambiente de trabalho e da vontade do empregador em participar dessa melhoria. Então, isso começou ali mais ou menos em 2010, no movimento sindical laboral. Em 2013, o nosso sindicato patronal, através do Ariovaldo Caldari, passou a integrar esse movimento, falou, não, eu também quero discutir com vocês, sem a participação do governo até então. E isso vai até 2015, em que existe uma entrega conjunta de um texto de norma, abrangendo todos os itens que tanto os trabalhadores como os empregadores achavam importantes para o governo. É uma percepção de modernização que tanto um lado quanto o outro percebeu a necessidade. É a única norma que nasce desse movimento, não do movimento do governo, mas do movimento dos trabalhadores e dos empregadores, que perceberam essa necessidade. É um setor que a gente está falando hoje, algo em torno de quase 400 mil empregos diretos, fora indiretos, né? Uma mão de obra que precisa ser cuidada, né? Precisa ser olhada, e assim nasceu.
Só que tivemos vários percalços, porque isso foi em 2017, foi criado o primeiro GTT, tivemos várias reuniões, o Ariovaldo trabalhou, nossa, se discutia cada ponto, cada vírgula, porque, veja, o governo recebeu um texto pronto e tinha que discutir em cima do nosso texto, nosso a quatro mãos, né, trabalhadores e patrões. Isso foi... Aí, em 2018, nós tivemos a suspensão, por conta de 2018 e 2019, foi a suspensão dos grupos de trabalho, até adequação ao novo governo. E aí veio alteração de legislação. Foi feita a análise de impacto regulatório. E aí sim se deu um novo grupo de trabalho, que foi esse a qual eu passei honrosamente a integrar em nome do meu pai. É interessante, né? Algo que ele talvez as pessoas imaginam que é um processo simples, montar uma norma, e você vê o histórico, né, iniciado lá atrás com o Dr. Ariovaldo, um esforço imenso para colocar isso de pé. Né, porque depois que ele pega um corpo, ele vai andando, é uma coisa. Agora, ir para estruturar isso, sair do nada e você criar o alicerce. Como uma construção, o alicerce é a parte mais sensível e mais difícil de colocar. E é interessante ver todo esse ciclo e chegar agora de concluir o ciclo, né? E trazer de entregar essa norma. E de fato tudo que foi plantado lá atrás, ele teve um motivo de ser e agora estamos colhendo os frutos. Isso eu acho que é interessante. É fundamental. Agora, voltando na questão da norma em si, né? No entendimento de que ela tem vários campos, né? E quais seriam, assim, para as pessoas entenderem, assim, a gente tem... Quais são os principais elementos aí que são de destaque dentro dessa norma de segurança? Bom, primeiro, assim, eu acho que ela é uma norma que ela nasce como uma norma especial, ou seja, para ser aplicada única e exclusivamente para a nossa categoria. Né? Isso é importante também, né? Porque isso também, doutora, me corrija, mas muitas vezes a gente imagina que você pode ter uma norma genérica, que todos os setores podem atuar e isso pode ser para algumas coisas, mas para outras tem que ter específicas, né? Acho que é até interessante, Carlos, a gente trabalhar um pouquinho nessa definição. O que acontece? Eu tenho normas que são consideradas normas gerais, NRs, que são gerais, que vão ser seguidas por toda e qualquer empresa. Então, a NR1, que traz a obrigatoriedade de fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, não interessa qual atividade que você desenvolva, você vai ter que desenvolver, seguir aquela norma. E nós também, limpeza urbana também. Você tem, depois, normas de caráter especial. Então, por exemplo, normas para trabalho externo, que definem o que é uma área de convivência. Então, qualquer que seja a sua atividade, quando você for fazer uma força-tarefa ou um trabalho externo, você vai seguir aquela norma especial. E depois você tem as específicas, que são as nossas, né? Que são exatamente para cada atividade. O que acontecia com a limpeza urbana é que você pegava um pedacinho de uma norma de máquinas, por exemplo, da 12, que falava lá de prensas, como se nosso equipamento fosse uma prensa, outro pedacinho que falava de trabalho no sol, não sei aonde, e a gente tinha uma colcha de retalhos. Hoje não. Hoje a gente tem uma norma que diz o seguinte, olha, aplico nessas áreas da limpeza urbana. Não se aplica, por exemplo, para resíduos industriais, não se aplica para coleta de empresas, não se aplica para grandes geradores, é para limpeza pública, limpeza urbana. Isso não é um sinal de maturidade setorial, quando você começa a ter normas técnicas específicas? Imenso. Eu acho que é sinal de que o setor cresceu. O setor é gente grande, na verdade, né? E conseguiu definir suas próprias regras e entender que são diferentes, até de serviços que quem não conhece pode achar que é a mesma coisa. Ah, mas é diferente? É totalmente diferente coletar o lixo numa indústria, num restaurante ou na nossa... Seja por conta do volume, seja por causa do tipo. Tudo diferencia a forma de fazer essa coleta. E nós chegamos a essa maturidade. Então, nós temos uma norma que se aplica exclusivamente nas nossas áreas. Então, esse é um grande diferencial. E ela vem num passo a passo de como você inicia, né? Ela vem desde você fazer um registro do seu plano de trabalho, das suas rotas,
até o EPI ao final, passando por todos os procedimentos que são necessários você ter. E o grande ganho, a grande maturidade dessa norma é que, reconhecendo essa interligação entre as várias normas, quando a gente vai tratar da saúde do nosso trabalhador, a gente linka ela com o PGR, a gente linka ela com o PCMSO, que é o programa médico. Então, a nossa norma, ela traz essa característica. Você deve identificar o risco para depois tratar. Também para não se aplicar medidas que se percam no tempo e não tenham nenhuma necessidade e nenhuma aplicação na tua empresa, que pode ser a realidade de uma empresa, outra de limpeza urbana, que não é a sua. Então, o seu PGR, a nossa norma faz essa distribuição de responsabilidades, item a item, linkada com o PGR, com o PCMSO e com as demais normas vigentes. Eu acho de uma maturidade incrível. Não, e esse avanço de você ter essa norma específica também traz, acho que, um esclarecimento também para a população, para os agentes públicos, né, com relação à própria atividade. Né? Muitas vezes a gente tem aquela visão, o usuário em si, tá na sua casa, por exemplo, ele vai lá, ele coloca o resíduo lá fora, né, o resíduo dele, o que ele gerou, para ser tratado, e simplesmente ele imagina, a grande maioria vai aquela fase de pegar e desaparecer com aquele resíduo, ou seja, não e como você bem colocou, né, você tem na norma, você tem toda a análise de todo esse caminho, né, de todos os elementos que tem que ser protegidos, né, organizados para reduzir risco, né, ao longo de todo esse caminho. Está mapeado dentro da norma. E um dado interessante que a gente descobre, por exemplo, e que é importante que as pessoas tenham essa noção, por exemplo, o maior número de acidentes com os nossos trabalhadores são provocados porque as pessoas esquecem que o lixo continua sendo delas e ele continua tendo problema depois que ela põe porta fora. Então, são os acidentes com pérfuro cortantes. Porque, embora eles usem luva, eles usem sapatos de proteção, ainda assim, pelo mau acondicionamento do lixo, que a gente põe na rua, nós munícipes, nós cidadãos, colocamos na rua, o maior número de acidentes é na hora de pegar esse lixo mal acondicionado. E o que a norma traz de específico sobre isso? Uma norma de segurança, ela não pode interferir na relação de quem não é empregador ou trabalhador. Então, eu não tenho como forçar o munícipe a isso. Mas quando eu vou implantar as regras de segurança dentro de uma norma, eu tenho como esclarecer o meu trabalhador que isto é um risco. E se eu estou fazendo a propaganda, o treinamento desta norma com ele, o que a gente sabe que funciona é essa propagação. Então, ele vai explicar para a família dele: olha, eu me machuco quando o lixo está mal acondicionado. Então, eu tenho certeza que a mulher dele vai passar a acondicionar o lixo dela de uma forma melhor. E vai falar para a vizinha. E vai falar para outra vizinha. Então, a norma começa a trazer esse caráter educativo pela propagação do ensinamento, que eu acho que também deveria ter, não só orgânica, ela deveria ser maior propagada, mas organicamente ela já faz essa propagação. Mas foi importante a gente descobrir que um dos grandes perigos é esse. E a gente não... Você tem ideia, mas aquilo não está mapeado. Hoje está. Hoje está. Então, hoje o trabalhador tem a forma como ele se porta diante disso, a quem ele recorre e como é que a empresa vai trabalhar tudo isso. É interessante que ele né, você existe o risco, né, da atividade, qualquer atividade tem. Qualquer atividade tem risco, gente. Tem risco e só que o importante é você ver as formas de mitigar, né, e reduzindo cada vez mais, né. Sair de casa, a gente sofre um risco na rua, qualquer coisa que a gente faça durante o dia. Dentro de casa nós temos riscos também, né? De você poder tropeçar, cair no chão, dependendo da tua idade, aumenta, né, o risco de acontecer essas coisas. Então você tem faz parte da vida, né? A questão é você ter a inteligência que a norma traz de você ir reduzindo e gerindo isso daí. Sendo como você bem colocou, tem certas coisas que o risco você consegue trabalhar até certo ponto, mas, por exemplo,
Você não consegue entrar na gestão domiciliar. Domiciliar, não consigo. Você pode fazer a conscientização e tudo mais, mas será que você está estimulando mesmo para a sociedade? A gente não consegue nem estimular com a cobrança, né? A pessoa ter assentimento de que aquilo é de gestão dela, né? Isso como acontece a energia elétrica, a pessoa economiza, porque ela sabe que se ela desperdiçar, ela vai ter que pagar por aquilo. Ela tem outra relação ela cria uma isso, relação. Né? Eu acho que hoje as pessoas pensam que cobrar pelo lixo é uma questão apenas de sustentabilidade. E entenda-se apenas, eu não estou minimizando a sustentabilidade, tá? Mas ele tem uma projeção muito maior do que isso. Primeiro que ele desperta para o problema, que é o que você falou. Eu não posso gastar porque eu vou pagar. Então você passa a criar uma relação com aquele lixo. E quando você cria uma relação com aquele lixo, você também está aberto a entender que existem outros problemas. Hoje, se eu falar para alguém, fizer uma campanha, olha, as pessoas estão se machucando, não é o meu lixo. Não sou eu que faço isso. Ele dilui, né, a responsabilidade, né? Quando ela é compartilhada, também é de todo mundo, né? Então, entenda que se os acidentes forem muito grandes, o custo dessa coleta também é muito grande. Então, você acondicionar corretamente o teu lixo para não provocar acidente faz parte de manter um custo equilibrado na questão da coleta. Todo acidente tem custo, eu preciso tratar, eu preciso afastar. Essa pessoa precisa se recuperar, né? Então, quando a gente tem a cobrança, ela cria a relação com a questão. Então, você tem a relação com a luz, você tem a relação com a água, e a gente faz questão de não ter relação com o lixo. Uma má gestão hídrica dentro da sua casa, ou seja, você não garantir tua caixa d'água corretamente, as tubulações, se estourar lá dentro, quem vai pagar aquela conta vai ser você. Exatamente. Só que nesse caso, não. Ele não consegue trazer para... Ele não consegue criar relação. Ele bota tudo no saco. Me livrei. Vai para fora. Passa. Não é meu problema. Mas ele é seu problema. Ele é seu problema, né? Então, criar essa relação com o lixo é muito importante. Aliás, até você brincou que estou há muitos anos no setor, eu brinco que eu nasci no lixo, né? Eu sou filha de lixeiro, né? Isso mesmo. Então, acho que é um pouquinho isso daí. Obrigado, doutora Ana Paula, por mais por essa conversa de hoje aqui e explanar, né, o que é essa norma, essa tão importante norma para o setor. Eu que agradeço a oportunidade, Carlos.